Foi no século XVI que Minas Gerais começou a sua jornada através da busca incessante de riquezas, ouro e pedras preciosas. Mas somente em 1709 que a capitania de São Paulo e a chamada Minas do Ouro se desmembrou e formou o que nós conhecemos hoje como Minas Gerais. Isso aconteceu exatamente no dia 2 de dezembro de 1720. Agora, no dia 2 de dezembro de 2020, Minas Gerais comemora então seu tricentenário. São 300 anos de história, de muita riqueza, de muita cultura, de um povo trabalhador, reconhecido internacionalmente pela sua mineirice, pela sua forma de falar, pelo seu jeito de receber as pessoas. O mineiro é isso, é um povo trabalhador, esforçado, que tem na sua identidade, na sua história, a luta de um povo que, em busca de um veio de ouro, desbravou as minas procurando ouro e deixando aqui um legado de suor, de trabalho, mas também de muito sacrifício, de muita luta. Minas Gerais foi construída à base do trabalho, de muito trabalho e de muito sangue derramado, é preciso dizer. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a riqueza de Minas Gerais e explicar para os alunos da rede estadual e para você, professor, por que o governo criou o PET 300 anos de Minas. São dois materiais, um para atender exclusivamente os anos iniciais do ensino fundamental com algumas atividades e uma muito específica que vale a pena eu apresentar para vocês aqui na tela. E um outro plano de estudo tutorado para atender exclusivamente duas modalidades de ensino, os anos finais do ensino fundamental, os alunos do 6º ao 9º, e também os alunos do ensino médio, do 1º ao 3º ano. Tem muita gente quebrando a cabeça aí com esse PET, mais um PET, o governo está criando um PET para dar trabalho, já não bastam 6, 7 PETs, ainda tem que criar mais um. Olha, gente, eu vou explicar para vocês que esse PET, esse material criado pelo governo de Minas é um material muito rico, é um material criado com muito carinho, a história do povo mineiro e que vai citar ali grandes nomes, grandes histórias, o nosso poder econômico, aquilo que nós temos de melhor. Então vale a pena a gente apresentar aquilo que é, sem dúvida nenhuma, a identidade do povo mineiro. Esse livro, esse plano de estudo tutorado, que poderá ser impresso pelo professor, pelo diretor, pelo aluno, que pode ser entregue para o aluno e não precisa de ser devolvido, porque é um presente do governo para você que comemora o tricentenário da nossa história. 300 anos de muita luta, de muito sacrifício, de grandes nomes como Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, de grandes nomes da arquitetura, por que não dizer, do artesanato, do barroco, do rococó, como por exemplo Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, o Mestre Ataíde, de cidades belíssimas como Ouro Preto, Sabará e tantas outras que eu poderia citar aqui. Você poderia citar até nos comentários as lindas cidades que nós temos em Minas Gerais. Um território rico, vasto, poderoso, belíssimos em riquezas culturais, naturais, riquezas ambientais maravilhosas e, claro, marcado também por tragédias, como essa que aconteceu agora há pouco, envolvendo uma grande mineradora. Eu faço desse vídeo hoje uma homenagem para o povo de Brumadinho, para todas essas pessoas que, assim como os nossos escravos, nossos antepassados, que lutaram muito para construir Minas à base de muito sangue, de muito sacrifício, derramamento de muitas lágrimas, eu faço desse vídeo uma homenagem ao povo que tem sofrido com a exploração mineratória, com a exploração de tantas indústrias que realmente têm degradado o estado de Minas Gerais. Faço aqui esse olhar além do tempo, porque não basta ver o material e ver as belezas culturais de Minas. Também é preciso utilizar esse vídeo para fazer uma denúncia, para colocar aqui o meu ponto de vista em relação àquilo que vem acontecendo de mais trágico nas nossas minas. Do desemprego, das desigualdades sociais, da luta do povo negro e, por que não dizer, do sacrifício de tantas pessoas que tentam a cada dia viver dignamente nesse estado. Hoje eu faço essa apresentação para todos vocês de uma maneira muito simples, para que você possa entender como que de fato nós vamos apresentar o plano de estudo tutorado 300 anos de história, tricentenário de Minas Gerais. Vamos acompanhar esse vídeo.
Claro que antes vou pedir para que você faça sua inscrição, deixa o like e compartilhe o vídeo para todo mundo. Na tela para você! Estamos iniciando aqui então o plano de estudo tutorado comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais. A primeira informação que eu quero passar para vocês é em relação à carga horária. Chamo a atenção com relação à carga horária, porque como vocês estão vendo aqui, olha aqui gente, 100 horas. Então esse PET, ele equivale a 100 horas. Então aluno, você que está aí preocupado com esse PET 300 anos, vale a pena fazer, porque são 100 horas contabilizadas na sua carga horária. Lembro que o Conselho Nacional de Educação definiu 800 horas, não abre mão disso, dessa carga horária. E o PET 300 anos, que é muito fácil de fazer, ele tem muito material teórico, muita leitura e poucas atividades. E uma específica que eu vou apresentar para vocês. Lembrando que o amparo legal para o PET 300 anos está aqui, ó, Lei Federal 11.988, que é aquela Semana de Educação para a Vida, que é comemorada, eu te marquei aqui, do dia 16 ao dia 20 de novembro, vai ser a comemoração Semana para a Vida. E também a lei de número 12.519, de 10 de novembro de 2011, que é o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Vamos seguir com o vídeo. Quero citar também aqui a lei 10.639 de 2003, no que diz respeito à valorização da cultura e história dos povos tradicionais, viabilizando o cumprimento dessa legislação. Diversidade étnica da população brasileira, são situações que a gente vai tratar aqui, relações étnico-raciais também, para facilitar o conhecimento e os estudos relacionados a essa diversidade. Quais são as atividades propostas aqui? Qual o objetivo desse PET 300 anos? Fomentar o protagonismo do estudante na construção do saber por meio de uma abordagem interdisciplinar, apresentando aqui o PET, duas propostas de atividade. A primeira destinada aos estudantes dos anos iniciais, onde eles vão fazer um desenho, eu vou explicar exatamente como fazê-lo, e o segundo em relação aos anos finais do ensino fundamental e também ensino médio, você vai ter que fazer uma carta, você vai ser o autor, nós vamos ter uma coautoria aí desse material. Lembrando também que foi selecionado aqui o currículo Referência de Minas como um guia orientador e fundamental no que diz respeito às competências gerais e específicas. Estão sugerindo aqui também, gente, alguns eixos de pesquisa que podem ser abordados pelos professores para viabilizar o desenvolvimento das atividades propostas aos estudantes. Vamos citar os eixos de pesquisa que está no quadro 2. Arte barroca e arquitetura, artesanato, cultura, música, dança e folclore, gastronomia mineira, trabalho e economia, geografia, história, literatura, religiosidade, paisagens mineiras, cidades mineiras e personalidades, biografia. Nos anos iniciais do ensino fundamental, os alunos, como eu mesmo disse, vão fazer um desenho. As atividades de desenho elas possuem relevância para o desenvolvimento da linguagem, do pensamento espacial da criança, estimulando a expressão de seus conhecimentos, percepções, sentimentos e reflexões. Nesse sentido, propomos que você, professor, oriente seus estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental a registrar por meio de desenho o que para eles representa o estado de Minas Gerais. Para a elaboração dos desenhos, o estudante deverá considerar um dos eixos de pesquisa propostos no quadro 2 e ou outro tema do seu interesse. Lembrando que eu acabei de apresentar para vocês todos os eixos de pesquisa. Em relação ao ensino fundamental, anos finais e ensino médio, vai ser uma carta. Então você que é aluno aí, você vai ter que fazer uma carta. As cartas elas possibilitam a interação e têm um potencial para criar empatia entre os seus correspondentes, já que escolher o papel, errar e ter que recomeçar a escrita mostra um interesse especial pelo outro e requer dedicação. Elas possibilitam o desenvolvimento de uma criatividade, trabalham os aspectos visuais, motores, cognitivos. Além disso, estimulam a concentração, uma vez que a prática da escrita ela exige mais atenção ao ter que escolher bem as palavras e fazer uso das conexões adequadas para transmitir a mensagem desejada. Nesse sentido, a proposta é que você, professor, oriente seus estudantes dos anos finais e do ensino médio a escrever cartas
relatando que para eles representa o estado de Minas Gerais. Então a dica está aí, gente. Vocês vão ter que fazer uma carta relatando o que representa o estado de Minas Gerais para você. É muito simples de fazer. Um exemplo para que vocês iniciem essa carta, eu vou ler para vocês na tela nesse momento. O estudante deverá escrever uma carta discorrendo sobre o estado, demonstrando a sua percepção em relação à sua localidade, os costumes e a história. A carta ela tem que ter o seguinte, gente, ó, o local e data. O estudante deverá informar o município onde reside e data de escrita da carta. Por exemplo, Belo Horizonte, 29 de outubro de 2020. Vocativo deverá conter apenas uma saudação inicial, abaixo do local e da data. Introdução: o estudante deverá se apresentar informando o seu nome e o da escola na qual estuda. Poderá informar ainda coisas que gosta de fazer, como hobby, comida preferida, entre outros. No desenvolvimento, que é o corpo do texto dessa carta, o estudante poderá escolher um ou mais tópicos dos eixos de pesquisa do quadro 2. Lembrando que é esse quadro aí, ó, na tela para você novamente aí, ó. Aí, ó, olha os eixos aí. E outros elementos de seu interesse, devendo relatar experiências pessoais marcantes relacionadas à sua percepção do estado. E para concluir, o estudante deve encerrar essa carta despedindo-se do seu intelector com saudações. Olha, gente, é muito importante escolher um professor para cada sala de aula. No caso dos anos iniciais é mais fácil, porque você já tem um regente de turma que vai desenvolver esse trabalho. Para o professor dos anos iniciais ou para as turmas dos anos iniciais e ensino médio, cada turma, cada sala de aula deverá ter um professor padrinho. Pode ser até mais, mas um professor padrinho para orientar os alunos como fazer, como executar essa carta, disponibilizar ele para a direção da escola, que da mesma forma deverá encaminhar para a Superintendência Regional de Ensino. Após a conclusão das atividades de elaboração do desenho ou da carta pelos estudantes, os professores deverão garantir a identificação adequada de cada documento, desenho, carta, nome completo do estudante, a idade, a etapa, a turma, o nome da escola, não esqueçam isso. A equipe gestora da escola deverá providenciar o envio das atividades à equipe da SRE, zelando pela nitidez, legibilidade dos mesmos, especialmente se remetidos digitalmente. Algumas atividades desenvolvidas pelos estudantes poderão ser divulgadas nos meios de comunicação da SRE e da unidade central da SE. Para isso, os responsáveis legais pelos estudantes deverão autorizar previamente a divulgação dos desenhos e cartas pela SE, conforme o termo de cessão de direitos autorais e autorização para divulgação disponível no PET. Na última folha do PET, tem lá um termo de cessão que você vai ter que anexar junto com a sua carta ou com o seu desenho, se você é aluno dos anos iniciais. A carta para o ensino médio e anos finais do ensino fundamental. Anexa, assina, manda para o professor para que ele possa encaminhar, o diretor para que ele possa enviar para a SRE escolher 3, veja bem, olha para vocês verem, 3 desenhos e pelo menos 2 cartas que serão encaminhadas para a cidade administrativa, para o governo de Minas. O cronograma está aqui, ó, publicação do PET 27/10, aula interdisciplinar sobre os 300 anos de Minas no programa Se Liga da Educação, dia 5/11, atenção aí. Desenvolvimento da escrita ou desenho pelo estudante é do dia 27/10 até o dia 20 de novembro, tá, gente? Atenção. Envio de materiais da escola para a SRE é dia 16/11, viu? Nós temos aí como prazo final, envio de materiais, 2 desenhos e 3 cartas da SRE para a unidade central da SE para publicação, é até 20/11. Publicação dos materiais para a unidade central, 30/11 a 4/12, aguarde, quem sabe a sua vai ser a escolhida. E envio de materiais da escola para a SRE para publicação na própria SRE, até 24/11, e publicações dos materiais pela Secretaria, pela Superintendência Regional de Ensino, 30/11 a 11/12. Para finalizar, quero agradecer a sua participação até agora no canal da Educação. Vamos compartilhar esse vídeo para todos os alunos. Como eu mesmo expliquei, para fazer o PET 300 anos é muito simples. Basta fazer as atividades, respeitar o cronograma de entrega das atividades e também atender a solicitação da Secretaria quanto à carta para os alunos dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio e o desenho que deverá ser feito por cada aluno dos anos iniciais nas escolas estaduais. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Um grande abraço para você. Fique em paz e que Deus te abençoe.